Paz pessoal, tudo bom? Hoje eu quero comentar com vocês Salmo 3, versos 7 e 8, diz assim: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Queridos, esse salmo, como eu já citei em alguns outros vídeos, ele foi escrito em um tempo de guerra, onde Davi era perseguido por seu filho Absalão e os seus soldados. E Davi, ele ora ao Senhor e diz assim: levanta-te, Senhor, levanta-te. Esse levanta-te, Senhor, nos traz uma ideia de uma atitude de Deus, porque Davi sabia que embora ele tivesse um exército, que embora ele tivesse espadas e escudos ao seu favor também, se não houvesse uma intervenção de Deus, se não houvesse uma atitude de Deus, Davi não poderia ser salvo naquela guerra. Davi não poderia se sair livre daquele momento de conflito que ele estava vivendo. Então ele começa no verso 7 falando assim: levante-se, Deus. Ou seja, Davi sabia que a vitória dele naquela guerra dependia de uma atitude de Deus e não somente das atitudes de Davi. É claro que Davi precisava de um exército ativo, de soldados operantes, mas Davi precisava principalmente que Deus se levantasse a favor dele. E por isso ele ora de maneira tão solene, dizendo: levante-se, Deus. E aí ele diz assim: salva-me, Deus meu. Esse pedido ele era muito usado em batalhas do povo de Israel. Quando o povo ia para a batalha, era muito comum que eles invocassem a Deus para que na batalha Deus ferisse o queixo dos seus inimigos e os derrotasse, e salvasse o povo de Israel. Aqui nós temos um grande paralelo com a luta espiritual que nós vivemos hoje em dia. Nós sabemos que não é um interesse do diabo que nós sejamos salvos. Nós não sabemos, aliás, nós sabemos muito bem, que é da vontade do diabo que a gente se perda eternamente. Então ele, junto com seus demônios, estão em uma luta travada para destruir as nossas almas. A Bíblia diz assim que o diabo, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós sentimos isso na pele. Nós sentimos quantas tentações nos atacam diariamente, quantas circunstâncias nos atingem para nos fazer morrer na fé, desfalecer na fé e perecer. Nós vivemos isso na própria experiência do nosso dia a dia. Às vezes a nossa salvação ela está parecendo água e querendo escorrer por entre os nossos dedos, de tão fraco que nós nos sentimos nesta guerra. Quando Davi estava fugindo de Absalão, o exército de Davi não era a maioria. E às vezes nós nos sentimos como Davi, nos sentimos a minoria diante da tão grandiosa guerra espiritual que acontece por causa das almas. É necessário que a gente lute como Davi lutou, que a gente peleje como ele pelejou, usando os meios de graça para buscar a Deus, como a oração, a leitura da Bíblia, o participar da Santa Ceia, o jejum e todas as práticas que um cristão deve praticar durante a sua vida espiritual, durante a sua vida aqui na terra, buscando santidade diante de Deus. Pois a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Só que é importante nós entendermos, queridos, que embora nós tenhamos participação nesta batalha, é o próprio Deus que nos dará a salvação e não os nossos esforços. É o próprio Deus. O texto é bem enfático quando ele fala assim: levante-se, Deus. Ou seja, depende de uma atitude de Deus para que Davi seja salvo.
e depende de uma atitude de Deus para que nós sejamos salvos. Nós podemos olhar, por exemplo, a lei de Deus, que tem as suas ordenanças. Os judeus, conforme está em Romanos, eles tentaram se salvar guardando a lei. Só que Paulo fala aos Gálatas e também em Romanos que pela lei ninguém será justificado. Muito pelo contrário, a lei, ela mostra o nosso pecado. A lei, na verdade, ela nos condena. Ela mostra a pureza de Deus e a nossa profunda pecaminosidade. Então, pelas obras da lei, ninguém pode ser salvo. Então, por mais que a gente se esforce para cumprir a lei, nós não vamos conseguir cumpri-la como um todo. E Tiago disse assim, que se nós não cumprirmos um mandamento só, nós nos fazemos culpados da lei inteira. E eu duvido um homem que não cumpra apenas um mandamento. Mas a grande maioria de nós não cumpre praticamente nenhum mandamento. Ou seja, estamos todos perdidos, né? Então, é necessário que Deus se levante e venha salvar o homem. E é exatamente isso quando Jesus se levantou no tempo apropriado, desceu do céu, veio à terra, foi encarnado no ventre de uma virgem, nasceu, cresceu, tornou-se um homem, padeceu, foi crucificado, sepultado, ressuscitou e voltou aos céus, e hoje está sentado à direita de Deus para interceder por nós. Todo esse período de 33 anos e meio aproximadamente, desde a encarnação de Jesus até a sua morte, que fecha mais ou menos uns 4 anos e alguma coisa, contando com o período de gestação de Maria, né? Todo esse período nós podemos entender como o levante-se Deus. Nós podemos entender como uma atitude de Deus em favor da humanidade. A Bíblia diz assim em Efésios 2, versículos 8 e 9, que a salvação ela não é por obras, mas ela é por meio da graça, ou seja, um favor de Deus. Não é pelas minhas obras que eu serei salvo, mas pelo favor de Deus. Não é pela minha espada, não é pelo meu escudo, não é pela força e pela velocidade do meu cavalo, não, mas é pela graça. É pelo favor de Deus, é pela atitude de Deus. Não fui eu quem foi até o céu e pegou na mão de Jesus para que Jesus descesse e encarnasse aqui. Não fui eu que cheguei lá em cima há mais de 2000 anos atrás e falei assim, Jesus desça agora e morra pela humanidade. Não fui eu, foi Deus. Não fui eu que decidi isso, foi Deus que planejou isso desde a eternidade. E como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então é uma atitude, queridos, de Deus, toda de Deus, que o homem seja salvo. E quando Deus ele executa a sua vontade no homem, Deus o salva. Observe que todas as vitórias que Davi teve sempre como grande bandeira Deus, porque ele sabia que era Deus que estava dando essas vitórias a ele. Ele sabia disso. E sempre foi Deus que deu vitórias ao povo de Israel. Portanto, quando um homem é salvo, é Deus que está operando, porque o homem não tem capacidade para ser salvo. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos de pequenos exércitos de Deus que derrotaram grandes exércitos, como por exemplo Gideão e os seus 300 homens. Nós temos o exemplo do povo de Israel com Josué contra os amalequitas. Nós temos o exemplo de um trecho da Bíblia onde compara o Senhor a um pequeno rebanho de cabras e vence um grandiosíssimo exército. Nós temos um exemplo onde o exército nem sequer lutou, quando Deus mandou um anjo e derrotou o exército de Senaqueribe, que queria destruir Jerusalém. Então nós vemos Deus ativamente operando salvação no decorrer da história. Esses exemplos que citei são de salvações militares, salvações operadas durante guerras. Mas a maior de todas essas salvações também foi operada por Deus. Se Deus opera as menores salvações, porventura Deus não operaria a maior de todas elas? Que é Jesus ter sido oferecido na cruz por amor a nós? É Deus que opera a grandiosa salvação. É importante entendermos isso, que nós não temos capacidade para operar a salvação. Porque se nós tivéssemos capacidade para operar a salvação, nós poderíamos ter feito isso sozinhos. Nós não precisávamos do sacrifício de Jesus,
Nós não precisávamos que o sangue de Jesus fosse derramado e escorrido por aquela cruz. Nós não íamos precisar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós mesmos poderíamos ter feito isso. Mas o fato é que Deus fez aquilo que nós não podemos fazer. Nós não poderíamos ser justificados por meio da lei, porque ninguém é justo diante de Deus em si mesmo. Todos somos pecadores, conforme Paulo diz aos Romanos. Mas Deus fez justamente aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus se levantou na eternidade. Conforme está em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, Deus se levantou. Na sua onisciência e presciência e pré-conhecimento, ele já sabia que o homem cairia. Então Deus, antes da fundação, antes de fazer todas as coisas, Deus já se levantou em favor daqueles que ele quis salvar. O homem natural não pode ser salvo por si mesmo, como eu já disse. A Bíblia diz em Romanos 8:7 que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ou seja, a nossa carne ela é inimiga de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava em um local de trabalho e os homens estavam falando sobre muitas coisas, sobre futebol, sobre time, sobre Corinthians, Flamengo e tudo mais, né? Muita coisa. Não que isso seja errado, né? São assuntos do cotidiano, mas são assuntos que ninguém se incomoda, né? E um dia, quando a gente estava nesse ambiente de trabalho, eu vi uma oportunidade, né, e citei o nome de Deus. E quando eu citei o nome de Deus, foi como se caísse um balde de piolho na cabeça de algumas pessoas. Elas começaram a coçar suas cabeças assim, incomodadas com o assunto, né? O homem, ele é oposto a Deus. O homem, ele é oposto à santidade de Deus. O homem, ele é pecador, né? O homem, ele não ama a Deus, o homem natural. É necessário que Deus venha e transforme o coração do homem. Conforme está em Jeremias e em Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Somente o Senhor pode operar a salvação em nós. A nossa salvação depende totalmente de uma atitude de Deus a nosso favor. Porque se Deus não tomar essa atitude a nosso favor, nós estamos perdidos. E como nós podemos aplicar isso? Uma vez que nós percebemos que nós somos pecadores, uma vez que nós percebemos que nós não podemos ser salvos pelas nossas forças, o que nós devemos fazer então? Uma vez que nós percebemos que somente Deus pode nos salvar, nós devemos humildemente dobrar os nossos joelhos, na verdade dobrar o nosso coração diante de Deus, se render diante dele e falar: Senhor, sei que sou um grande pecador, sei que amo o pecado e sei que pouco ou talvez não amo a Ti. Eu peço a Ti, Senhor, que se levante ao meu favor, venha me salvar, porque somente o Senhor pode operar em mim a Tua salvação. Venha me libertar do pecado, venha me dar arrependimento, pois tudo isso são obras Suas. Quanto ao libertar do pecado, João 8,38, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quanto ao arrependimento, Romanos 2,4, a vontade de Deus te leva ao arrependimento, somente a vontade de Deus pode te levar ao arrependimento. Não é somente o Senhor, ó Deus, pode fazer essas obras em mim. Então vem, faça em mim, porque eu sei que não consigo fazer. Essa será a nossa postura. Qual será a nossa postura diante disso? Né? Só refletindo um pouco mais sobre a nossa postura. Nós, já que aprendemos que nós não temos capacidade de buscar a Deus e de se santificar por nós mesmos, nós vamos nos entregar ao pecado? Não, queridos, de modo nenhum, conforme está em Romanos. Nós não vamos nos entregar ao pecado, porque nós acabamos de aprender que o pecado é a nossa destruição, é a nossa desgraça, o pecado é o nosso mal. Então não vamos nos entregar ao pecado, vamos nos esforçar em oração para que Deus nos ajude a vencer o pecado e que Ele opere em nós tão maravilhosa salvação. O último verso diz assim, só coroando todo esse desenvolvimento do texto, o verso 8 ele completa isso dizendo assim: do Senhor é a salvação, do Senhor é a salvação. Não é do Pioto, não é de você que está me assistindo, não é do seu pastor, não é do apóstolo, não é de quem quer que seja, não é do Papa, não é de ninguém, queridos. Ninguém pode chegar para você e falar assim, você está salvo. Somente Deus pode fazer isso. Eu não posso salvar você, nenhuma igreja pode salvar você. Ah, puxa, mas eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou contribuinte, eu sou frequente nos cultos. Isso não pode te salvar. Somente Deus pode te salvar. Somente Deus pode te dar esse dom da vida eterna. Do Senhor é a salvação. Um homem já falecido chamado Sr. Derham, quando ele morreu, ele fez questão que fosse colocado
na sua lápide a seguinte frase: a salvação é do Senhor. E isso resume toda a essência do Evangelho, né? Que a salvação ela é de Deus, o Filho veio por vontade de Deus, padeceu pela vontade de Deus, e hoje você está ouvindo essa palavra pela vontade de Deus. As portas da salvação estão abertas e Deus está quebrando essa ilusão que às vezes algumas doutrinas constroem em nossos corações, que nós podemos ser salvos pelas nossas próprias obras, né? Isso biblicamente é um grande erro, né? A salvação ela é somente do Senhor. Confie 100% em Deus para a sua salvação e para todo o processo que você precisa passar para ser salvo. Como já disse, arrependimento, perdão de pecados, confissão de pecados, santificação e toda a transformação necessária. A Bíblia diz assim, que o Deus que começou a boa obra a aperfeiçoará. A Bíblia não diz que o Deus que começou a boa obra vai delegar para nós. Olha, eu comecei e você termina. Não, a Bíblia não diz isso. Porque se Deus começasse a obra e entregasse para mim completar, tudo estaria perdido. Eu estragaria o que Deus fez, assim como o homem está estragando o planeta que Deus criou. O homem só tem a tendência de estragar as coisas, essa é a grande verdade. Mas o Deus que começou a boa obra, irmãos, Ele a terminará, Ele aperfeiçoará esta obra. Isso é um grande consolo para nós, grandes pecadores. Vamos lutar contra o pecado na força de Deus, confiando em Deus para a libertação e para a salvação. Então reflita sobre isso. A salvação sempre veio e sempre virá do Senhor. Isso nunca vai mudar. Continue orando pela sua família, porque a sua família vai ser salva pelo poder de Deus. Nós seremos salvos pelo poder de Deus. Tá bom, amados? Deus abençoe vocês grandemente. Eu peço a vocês que compartilhem esta pregação pequenina, né? Mas com muito amor e sinceridade e honestidade bíblica. Compartilhe com alguém, com algum amigo, com alguma amiga, com algum conhecido, para que outras pessoas tenham também acesso a essas verdades da palavra do Senhor. Siga-nos também nas redes sociais, né, no Facebook, YouTube, Instagram. Vai ficar os links aqui abaixo do vídeo. Tá bom? Em que você seja fortalecido e fortalecida. Ponha a sua fé em Deus, pois somente no Senhor há esperança para nós. Tá bom? Deus te abençoe e um grande abraço. Fiquem na paz.